Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo de número 59. Antes da leitura da palavra de Deus, eu gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal, que deixasse também o seu like e que você estivesse com o coração aberto para participar deste momento. Isaías, no capítulo de número 59, versículo 1, é um texto maravilhoso que diz assim: eis que a mão do Senhor nunca está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Que maravilha esse texto! Talvez esse é o texto que você esteja precisando nesta oportunidade, nesse momento. Talvez esse é o texto que vem ao encontro daquilo que você necessita. Quando o Senhor diz, a palavra de Deus nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Estamos vivendo um tempo assim muito difícil. E esse texto traz o sentido de descortinar a esperança, de trazer diante de nós a esperança. Descortinar é o mesmo que remover, tirar ou levantar a cortina, descortinar a janela, abrir cortina, fazer aparecer, mostrar, revelar. E esse texto faz exatamente isto. Ele mostra, ele revela aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Deus realiza em nós e aquilo que Deus, como Senhor dos céus e da terra, continua fazendo. Esse Deus que é um Deus de amor, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de compaixão, que é um Deus que cuida de nós a cada instante e diante de cada circunstância. E hoje você é convidado a experimentar exatamente esta verdade na sua vida, na sua casa, na sua família, com aqueles que convivem com você. Você é desafiado a experimentar este novo momento, uma nova perspectiva de vida, um novo tempo. É a oportunidade de você experimentar algo novo que pode acontecer com você e pode acontecer na sua casa, com seus queridos, exatamente como resultado da sua fé e da sua confiança em Deus. Então eu gostaria de ter a sua atenção durante alguns instantes, porque esse texto de Isaías, no capítulo 59, versículo 1, diz exatamente o seguinte: eis que a mão do Senhor nunca está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isto significa que esta mensagem dos céus, ela apresenta uma esperança para o nosso viver. Os céus continuam a descortinar a esperança para a nossa vida, para a vida da humanidade, mesmo diante de um momento como esse que vivemos e experimentamos. E quando isto acontece, nós recebemos isto no nosso coração, por meio da fé, nós descobrimos que Deus, Ele nunca desiste de nos acolher, de nos receber. Esta é a mensagem que nós encontramos aqui. Eis que a mão do Senhor nunca está encolhida. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais os problemas, as lutas que você tem enfrentado nesta ocasião, mas eu quero hoje compartilhar com você esse texto da palavra de Deus e reafirmar para você
que Deus nunca desiste de nos acolher. Você precisa acreditar sempre nas promessas de Deus, promessas que não falham, promessas que jamais falharam, promessas verdadeiras. Quando eu abro aqui a palavra do Senhor, por exemplo, no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 8, eu até tenho marcado aqui na minha Bíblia esse texto. Diz assim: assim diz o eterno Deus, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria? E aí Deus mesmo diz: não posso fazer isto, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão por você. É isso que Deus faz. Esta é a declaração de amor que Ele nos apresenta. Então, quando nós cremos nisto por meio da fé, e quando nós nos colocamos diante dEle, nós descobrimos que esse Deus é um Deus que nunca desiste de nos acolher. Mas existe uma segunda ideia muito importante que a gente pode identificar aqui também nesse texto. É que esse Deus que nós servimos, esse Deus que você serve, esse Deus que traz esperança para a sua vida, para o seu viver, esse Deus, querido, é um Deus que nunca desiste de nos salvar. Ele continua com a sua mão estendida e Ele quer nos salvar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua casa, Ele quer salvar a sua família. E isto significa que somente Ele tem esse poder e que somente Ele pode realmente realizar isto no seu viver. Você pode dizer: pastor Vitor Hugo, eu tenho estado com a minha vida passando por um momento de muita tristeza, até de angústia. Eu estou passando por um momento de incerteza. Eu estou passando por um momento em que eu estou aflito, angustiado, perturbado, mas Deus traz nesta sua palavra uma mensagem para você e para mim, e esta mensagem é que esse Deus, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de nos salvar, Ele continua com a sua mão estendida para nos salvar. E somente Ele pode enxugar as nossas lágrimas, somente Ele pode aliviar a nossa tristeza, somente Ele pode confortar o nosso coração, somente Ele. Talvez se você tivesse oportunidade de compartilhar, como eu estou tendo oportunidade de compartilhar para tantos neste momento, a palavra de Deus, mas compartilhar das suas aflições, das suas lutas, das suas dificuldades, as pessoas ficariam admiradas, porque, na verdade, nós estamos vivendo um tempo assim, mas esse tempo, que é também, como alguém disse, um tempo de dor, serve para nos amadurecer, para que estejamos crescendo e para que estejamos nos fortalecendo na fé. Quando eu abro aqui a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 35, versículo de número 10, a palavra de Deus nos diz assim: aqueles a quem o Deus eterno salvar, voltarão para casa, voltarão cantando e viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade
os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem lágrimas. Quando nós temos esta experiência, quando nós vivenciamos isso no dia a dia, e isso é maravilhoso, nós experimentamos a presença do Senhor, descobrimos que esse Deus é um Deus que não desiste de nos salvar, de nos acolher, de nos receber e de nos abençoar. Então hoje eu gostaria muito que você estivesse com o coração aberto para, pela fé, aceitar esta mensagem que não é do pastor Vitor Hugo, mas é de Deus, é dos céus, é da palavra de Deus para o seu coração. Uma terceira lição que a gente identifica nesse texto da palavra de Deus é que esse Deus nunca desiste de nos ouvir. Nunca desiste de nos ouvir. Eis que a mão do Senhor nunca está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus é aquele que está pronto a ouvir a minha oração e a sua oração. Deus está pronto a ouvir a nossa súplica, o nosso clamor. Deus, ele faz isto. Por isso ele mesmo disse que nós devemos clamar o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós falamos com Deus, nós podemos compartilhar a nossa crise, nós podemos compartilhar as nossas dores, nós podemos compartilhar as nossas lágrimas, nós podemos compartilhar com o Senhor as nossas decepções, as nossas tristezas. Nós podemos também compartilhar a nossa alegria, podemos compartilhar a nossa gratidão, porque às vezes nós estamos pedindo, mas nós não paramos para agradecer. E a Bíblia nos diz que nós devemos em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Podemos falar com Deus e fazemos isto através da oração. E esse Deus, ele nunca desiste de nos ouvir. Ele está sempre atento às nossas orações. O salmista, no Salmo de número 66, versículo 20, ele faz uma declaração dizendo assim: eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Que coisa maravilhosa! Pode ser até que você não se sinta amado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai, por sua mãe, pelos seus filhos. Pode ser. Mas o salmista diz assim: eu quero louvar ao Senhor. E eu quero louvar a Deus, e eu louvo ao Senhor, porque este Senhor, Ele nunca deixou de ouvir a minha oração. E ainda mais, nunca me negou o seu amor. Irmãos queridos, esse é o momento que nós temos para buscarmos a presença do Senhor, para agradecermos ao Senhor, para compartilharmos com o Senhor tudo aquilo que está nos acontecendo e aquilo que nós muitas vezes nos sentimos totalmente sem proteção, abalados e tristes.
Deus continua descortinando a esperança, os céus, para que a gente possa experimentar exatamente o seu carinho, a sua presença, porque Ele não desiste de nos acolher, porque Ele não desiste de nos salvar, porque Ele não desiste de nos ouvir. E Lucas, o evangelista, diz: e a cortina do santuário se rasgou ao meio. Aí Jesus Cristo gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de dizer isto, ele morreu. Quando Jesus Cristo estava no Calvário e morreu por mim e por você, algo maravilhoso aconteceu. A esperança foi revelada, a garantia foi assegurada e a vitória, esta vitória, foi selada por Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e que Deus continue falando ao seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque temos a Tua palavra e nós sabemos que o Senhor não desistiu, não se esquece de nós e continua com a sua mão estendida para nos salvar e o seu ouvido atento para nos ouvir. É por isso que nós oramos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Peço novamente a você que se inscreva aqui nesse canal, que deixe o seu like, isso é muito importante e é muito importante que você faça isto.